Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Álvaro e não se esqueçam, vamos estudar Jung. Bom pessoal, essa é a aula 4 do minicurso Ânima, Ânimos e Identidades Trans. Tá? Ah, bom, no último vídeo eu falei, né, que eu vou agora fazer vídeo de 10 minutos, né, do anterior ao anterior, né? Ou seja, dois vídeos atrás eu falei que vou fazer vídeo de 10 minutos para ficar mais fácil de assistir e para ficar mais fácil da gente conversar, né? E o vídeo anterior ficou com 11 minutos. Bom, eu prometo que este vídeo vai ficar com 10, tá certo? Ah, bom, o que é que eu quis com este mini curso, né? Com essa série de pequenos vídeos, né? Para conversar com vocês. Por que é que eu fiz esses vídeos, certo? Bom, ahn, primeiro que ânima e ânimo são conceitos da clínica junguiana que as pessoas sempre perguntam e são conceitos que estão sendo descobertos e principalmente são conceitos que estão com a tendência de passar por uma revisão crítica no momento, seja pela epistemologia feminista, seja pela teoria queer, tá? Seja pelo perspectivismo pós-moderno, seja por teorias da sexualidade, teorias dos papéis sociais, teorias de agência e estrutura. Tá? Uma vez que o conceito de identidade volta ao debate intelectual, que era um conceito que no pós-estruturalismo sofreu um processo de crítica e desapareceu durante algum tempo do horizonte intelectual dos cientistas sociais e dos filósofos, mas que de uns 10 anos para cá, 15 anos no máximo, acho que não chega a 15 anos, acho que é uns 15 anos no máximo, voltou com toda a força. Tá? E na primeira aula, no primeiro vídeo, eu conversei um pouco com vocês sobre a questão da identidade. Bom, o que é que eu quis? Primeiro, apresentar o que Jung entendia por ânima, o que Jung entendia por ânimos, qual o papel simbólico desses padrões arquetípicos no comportamento humano. Tá? Apresentar um pouco também a linguagem alquímica como uma espécie de método de aproximação dos conteúdos psíquicos, uma vez que a linguagem alquímica é a linguagem da transformação da alma, né? Da transformação da matéria e da transformação da psique. A psique depende da matéria e a matéria depende da psique. O que é o corpo? O corpo é uma porção limitada da matéria. Então a psique depende do corpo, o corpo depende da psique, sendo o corpo o quê? Matéria. Embora a psique não se reduza apenas ao aspecto material, e a matéria também não se reduz apenas ao aspecto da psique. Por quê? Porque entre um e o outro vai existir o simbólico e toda a representação da cultura. Sendo os arquétipos, inclusive, de um ponto de vista antropológico, representações coletivas, mas também a própria cultura tomando o arquétipo, os padrões arquetípicos como o seu solo, de onde a cultura nasce, de onde a cultura vai nascendo, ou seja, a história humana, os condicionamentos humanos sendo regulados por padrões arquetípicos históricos e muitas vezes transhistóricos, ou seja, que tendem a se perpetuar, né? E a se reproduzir por meio de comportamentos novos, ou seja, o arquétipo como padrão de experiência possível, né? Para a humanidade, para todos nós. Né? E aí eu usei a expressão, né? Avançar nem que seja um passo. Avançar nem que seja um passo, por quê? Porque a gente não pode negligenciar essa realidade viva que a psique contemporânea traz
das identidades de gênero, embora mantendo uma perspectiva junguiana, que é uma perspectiva muito séria e que é uma perspectiva que traz consigo uma série de conceitos tradicionais que podem iluminar a experiência contemporânea e que, de algum modo, ainda pode regular a discussão, embora não estejam, evidentemente, livre de questionamentos, tá, gente? Às vezes a gente fala assim, ou ouve dizer, ah, mas Jung era um cientista, né? Sim, o que significa ser um cientista? Ser um cientista, antes de tudo, significa que, se você é um cientista, você tem muitos erros para corrigir. Tá certo, gente? Ser um cientista significa, antes de tudo isso, ter muitos erros para corrigir. Se você é um cientista e nos últimos 6 meses você não tem um caderno igual a esse aqui, ó, um caderno de 200 folhas, tá certo? Inteiramente anotado com todos os seus erros, então você está perdendo tempo ou você não está fazendo ciência direito. Tá? Porque em ciência não existem verdades primeiras, existem apenas erros primeiros. E é justamente a retificação do erro que vai criar o espírito científico. Né? Por exemplo, em religião existem verdades primeiras. Né? O católico acredita que a Santíssima Trindade é uma verdade primeira. Então ele parte dessa verdade, que é um dogma instituído da igreja. Mas o cientista não parte de nenhuma verdade primeira. Por quê? Porque não há verdade primeira em ciência. O que há são erros primeiros. Né? E a gente produz uma tonelada de erros quando a gente realiza pesquisa científica, mas todos esses erros são solidários, porque uma vez que eles se tornam retificados, eles produzem o espírito científico. E é um dos momentos mais arrepiantes que você tem no labor crítico da metodologia e da epistemologia científica. Né, gente? Então, assim, é possível que no futuro uma atualização, até porque a psique é dinâmica, a psique é viva, é possível que uma atualização de determinadas representações coletivas ocorra e que o próprio inconsciente venha a gerar isso. Né? Então aí a gente faz o que a gente faz na clínica, a gente abre mão do nosso saber em virtude do novo que emerge. Tá? O que é que eu fiz com esse mini curso também? Eu peguei sonhos de meninas trans, pessoas com quem eu tive uma conversa, uma roda de conversa, tal qual eu expliquei no primeiro vídeo, e utilizei o método junguiano com elas. A escuta, a autoescuta, a observação, a descrição fenomenológica de tudo aquilo que se manifesta é, com a psique falante, né? A psique observada, né? E a psique observante, ou seja, somente a psique pode observar a psique, esse conjunto de fantasias criativas que foram se encontrando. E evidentemente e principalmente o primeiro passo na clínica junguiana, o primeiro grande passo na clínica junguiana, que é o trabalho com os sonhos. Então eu trabalhei com os sonhos de meninas trans e em nenhum momento eu busquei reificar esses sonhos, tá, gente? Ou seja, é necessário que você saiba que você de fato não sabe, que você não tem conhecimento do que o inconsciente vai produzir, embora você possua sim um método, que é o método que Jung deixou, para poder ter uma segurança na observação desses fenômenos. Tá? E que assim o debate continua aberto, a discussão continua aberta, e essa é a minha pequena contribuição para esse tipo de pesquisa, né? Para essa possibilidade de análise terapêutica e de estudo junguiano. Né? Então, é isso, pessoal. Muito obrigado e não se esqueçam
Vamos estudar Jung.